Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Por que é importante mulheres em cargos de topo? Porque efetivamente a gente enxerga a vida de modo diferente. A gente enxerga os problemas de modo diferente. A gente aborda os problemas de modo diferente. E eu estou falando diferente e não melhor. Estou falando diferente. E essa diferença, transformar esses cargos de topo numa grande colcha onde todos tenham espaço e faz com que a gente produza decisões que têm mais chances de acertar. Por quê? Porque a gente tem mais visões. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Correio. Estamos aqui hoje com Vanessa Cavalazzi, que é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, bom estar aqui com vocês. Ronaire está aqui comigo, Ronaire Nunes, dividindo a bancada. Exato, hoje eu vou, pessoal, invadir um pouco aqui o podcast do Correio. Me conhecem do Cipá, mas agora estou no podcast do Correio. É isso, vamos falar um pouquinho da função do Ministério Público, não é isso? De mulheres, né, de representação e no Judiciário também, no Ministério Público, no nosso Legislativo. Isso mesmo, hoje, pessoal, um papo muito importante, porque a Vanessa é promotora de justiça do Estado do Paraná, Santa Catarina. De Santa Catarina, Perdão. de Santa Catarina. Santa Catarina. Ela está aqui hoje na cidade, em Brasília, em prol do Congresso Nacional de Mulheres do Ministério Público. E, Vanessa, eu queria começar te perguntando, já puxando sobre o seu papel, sobre o seu trabalho no Ministério Público de Santa Catarina. Há quanto tempo você está lá? E acho que mais importante ainda é falar um pouco sobre a importância desse trabalho no Ministério Público, como é que funciona, como, enfim, que o Ministério aciona e ajuda a sociedade a resolver os tantos problemas que temos. Adoro essa pergunta. Essa pergunta mora no meu coração. E é conversa boa. Por quê? Porque talvez o papel mais conhecido do Ministério Público seja aquele de acusador oficial, o promotor do júri, que promove justiça, né? Que a gente vê na televisão. Isso, ou no sistema penal, né? Numa vara criminal. Mas compreender que o Ministério Público tem uma ação, pode ter uma atuação muito mais estruturante que isso, é muito interessante. É papel do Ministério Público induzir as políticas públicas que estão previstas, por exemplo, na Constituição e no nosso arcabouço legislativo. Então, coisas que a gente tem lá na Constituição e que talvez só acontecessem em 40 anos, em termos de direitos na vida do cidadão, acontecem em muito menos tempo, porque o Ministério Público atuou como aquele que empurra o Executivo e o Legislativo a produzirem essas políticas na vida real das pessoas. E eu posso dar um exemplo fácil, né? A saúde. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a saúde era um direito que flutuava nos ares. Direito à saúde para todos era algo que se dizia programático. Está lá na Constituição como um princípio. Quem trouxe esse princípio geral para a concretude e disse, não, quando a Constituição diz universal, é para todo mundo, né? Todos nós temos direito a tudo que o Sistema Único de Saúde pode fornecer. E a partir de ações do Ministério Público, essas ações chegaram até o STF e esse direito se tornou um direito concreto, não programático. E assim na área do meio ambiente, e assim na área do consumidor. E agora nós vamos desbravar e temos pela frente, eu acho que um grande desafio, que é a igualdade. E talvez com uma lente mais ajustada, a igualdade de gênero. Acho que essa é uma nova fronteira que a gente precisa desbravar. Isso ainda está no armário, né? A gente precisa colocar luz nisso. Posso engatar outra pergunta, Mari? Claro. Só para a gente puxar. Como é que você vê, Vanessa, o Ministério Público daqui a um tempo, no futuro, olhando para essa igualdade de gênero? O que pode ser feito sobre isso no futuro, é claro? Vamos falar de feminicídio, por exemplo.
E essa é uma realidade. Eu morei no DF durante 5 anos, trabalhei aqui durante 5 anos, estudei aqui por um tempo. E essa é uma realidade que, como no meu estado, acontece aqui com muita frequência. Mas a gente tem observado nos últimos tempos um recrudescimento, os homicídios, os feminicídios têm ficado mais cruentos, mais violentos. E pior, pessoas mais jovens, relacionamentos mais curtos e já crimes contra a vida, né? O que isso nos diz? Nos diz, número 1, que o direito penal não dá conta de tudo. Então, a gente não vai conseguir resolver, enfrentar esse fenômeno respondendo unicamente com penas altas. Vou te dar um exemplo. No meu estado, em Santa Catarina, crime de feminicídio, a gente responde rápido, o réu é julgado rapidamente, ele é mantido preso, assim, em 90% dos casos, e as condenações, elas vêm pela sociedade, porque é um tribunal do júri, é a sociedade que julga quem atenta contra a vida, e as penas são altíssimas. Mas isso não impediu do fenômeno do feminicídio explodir, principalmente durante a pandemia. Ou seja, essa única ferramenta, ela não é suficiente. O que nós precisamos, além do direito penal, para enfrentar esse fenômeno? E aí vem o outro papel do Ministério Público, que é o induzimento de políticas públicas que enxerguem, por exemplo, que na área rural, mulheres que sofrem violência doméstica têm extrema dificuldade de se afastar dos seus maridos, porque não tem capacidade econômica, porque tem dificuldade de viver uma vida autônoma, porque não sabem mexer numa conta bancária, não sabem nem ao que tem direito em termos patrimoniais, né? Não está preparada para uma vida autônoma. Então não consegue, simplesmente não consegue. Nós precisamos de políticas de capacitação, então, políticas que nos conduzam a uma transição dessa mulher, então um lugar onde ela possa ficar com seus filhos até que ela consiga alcançar o mercado de trabalho. Mas a gente também precisa olhar para o outro lado do fenômeno, que é o homem. Porque se essas pessoas se separam, o problema não é daquele relacionamento. O problema não está naquele relacionamento. Está numa espécie de comportamento que aquele homem adota e que vai adotar com todas as outras com quem se relacionar. E não vê como um erro. Exatamente. Exatamente. Então, políticas públicas, grupos reflexivos direcionados a esses homens são importantíssimos para que a gente possa começar a pensar em queda dessas taxas. Mas tem outras lentes que a gente precisa vestir. E vou dar um exemplo. Nós somos, há 14 anos, o país que mais mata pessoas travestis e trans. Há 14 anos. E esse é um fenômeno absolutamente invisível. Mais de 80% desses crimes são cometidos de forma hiperbolicamente violenta. São paus enfiados no ânus, são muitas facadas, são tiros nos rostos. Essas pessoas, elas têm uma taxa de abandono da escola muito maior do que a população em geral. Portanto, têm muito menos condições de acessar o mercado de trabalho. Portanto, são desigualdades que se somam e que tornam essas pessoas, que condenam essas pessoas, e eu vou falar agora marginalidade, mas não é marginalidade criminal, é estar à margem da sociedade. Uhum. Elas são expulsas de suas famílias, elas não completam o ensino médio, elas não têm encaixe no mercado de trabalho, não têm preparo para o mercado de trabalho. E quando elas morrem, nós não temos... Esses dados que eu dou são dados de organizações não governamentais. O Estado brasileiro não produz dados sobre essas pessoas. Portanto, para o Estado brasileiro, esse fenômeno não existe. Como é que nós vamos enfrentar o fenômeno da morte dessas pessoas? Com que ferramentas nós vamos enfrentar? Esse é um novo desafio do Ministério Público. Então, quando tu perguntas...
qual é o horizonte de atuação do Ministério Público nessa área de igualdade de gênero, nós ainda precisamos descobrir quais são esses horizontes. Nós ainda não temos o diagnóstico que nos permita traçar isso para daqui a 10 anos. Nós ainda estamos construindo, mas é preciso partir. E eu acho que o evento de hoje, por exemplo, nos deixou desconfortáveis a esse respeito. Mexeu conosco. Nós certamente voltaremos para casa com a sensação de que é preciso fazer, é preciso alertar a sociedade, é preciso dialogar com a sociedade, mostrar que isso acontece, e isso é papel do Ministério Público, essa interface com a sociedade. E é um problema que é recorrente, né? A falta de dados, tanto na saúde também, hoje é muito difícil. Eu estive numa cobertura recente sobre saúde especificamente, e todo mundo fala disso, de que os setores não se conversam sobre os dados. Às vezes eles existem, mas ficam ali, num hospital ou em outro. E acho que na segurança, na educação, também acaba acontecendo as mesmas coisas. E aí como que você pensa políticas integradas, políticas públicas de fato? Porque o fato de ser uma política pública já presume que sejam integradas, né? Você nem precisaria Mariana, acrescentar. eu vou te dar 2 exemplos. Quando eu estava no Conselho Nacional do Ministério Público e trabalhava na Comissão de Sistema Prisional, eu recebi o telefonema de um servidor do Ministério da Saúde que dizia assim: olha, a gente é aqui do Departamento de Saúde Prisional, só que a gente não tem dados. Aí eu fiquei 2 segundos parada. E nós, no CNMP, talvez tenhamos sido os primeiros a dispor de dados relativos ao sistema prisional, na área da saúde, na área de gênero, enfim. E aí eu fiquei 2 segundos parada. Eu falei, tá, mas e como é que vocês planejam políticas e delineiam linhas de convênio? Como é que vocês fazem a distribuição do orçamento para financiar o que precisa ser financiado em termos de políticas públicas? Aí ele me respondeu: a gente não faz. Então, ontem a doutora Hélida Graziani, que é do Ministério Público de Contas de São Paulo, ela falou uma frase que grudou no coração, assim. Ela disse que desigualdade no Brasil não é uma questão de dinheiro, de falta de dinheiro, é uma escolha orçamentária. E ela é uma escolha orçamentária. Então, quando a gente tem uma instituição como o Ministério Público, com os poderes que a Constituição nos deu, com as atribuições que a Constituição nos deu, é tarefa desse Ministério Público atuar, inclusive, sobre o ciclo orçamentário, apontando possibilidades de alocação e indicando necessidades e dialogando com o legislativo na construção dessa distribuição dos dinheiros do Estado, que ainda é altamente injusta. O orçamento ainda privilegia os mais privilegiados. O orçamento ainda tem grandes dificuldades de atender com prioridade quem efetivamente está no topo da lista de necessidade no país. Sim, e bom, falando, né, em igualdade ainda, em igualdade de gênero, com relação à carreira, o Ministério Público pode-se dizer que ele dá esse exemplo de valorizar a igualdade de gênero, ou é um desafio ainda, como em outras carreiras, essa questão? Nós não somos um ponto fora da curva. Nós não estamos fora do Estado brasileiro. Nós reproduzimos lá os desafios que o Estado brasileiro tem. Então, vou te dar um dado. Em Santa Catarina, nós nunca tivemos uma procuradora-geral, que é a chefe da instituição, mulher. Nunca. Nós, até a última eleição, quando eu participei do processo... Sim, a senhora concorreu ao cargo de Procuradora-Geral do Ministério Público de Santa Catarina. E o processo aconteceu agora, no início do ano. Até então, nós só havíamos tido uma outra candidata. Isso precisa nos dizer algo a respeito da história
não só do Ministério Público, mas do nosso país. Por que nós ocupamos a 30ª posição em termos de representatividade no cenário mundial? Por que nós ficamos atrás, inclusive, no cenário latino-americano, quando a gente fala de parlamento, né? Nós temos 17% de mulheres nas casas, né? Um pouquinho mais, acho que no Senado, um pouquinho menos na Câmara, ou vice-versa, mas é basicamente isso. Mesmo com legislação que determina o contrário. E esse é o desafio, porque me parece que a gente está tocando, talvez a gente até esteja tocando no ponto certo, mas existem outros pontos a desenvolver. E a que eu me refiro? E foi algo que eu descobri nesse processo eleitoral. As grandes decisões do Ministério Público ou do país, elas não acontecem numa sala de reuniões em espaços oficiais. As grandes decisões onde se decide quem vai ser o candidato do partido ou dentro do Ministério Público, quem será o candidato representando uma ala ou outra ala da instituição, elas não são decididas naquele ambiente oficial. Elas são decididas no happy hour depois do trabalho. Elas são decididas no futebol. Elas são decididas em espaços que nós, mulheres, temos muito mais dificuldade de acessar, não porque a gente não possa ir a um happy hour, mas porque nós temos outras funções, nós temos várias funções subsequentes à jornada de trabalho. Tem uma pesquisadora aqui do DF, da UNB, a Valisca Zanello, que ela fala da Casa dos Homens, né? Que é esse espaço que aqui nós não temos acesso. Isso, e é exatamente disso que se trata. Então, ao invés de ir para o happy hour, a gente precisa pegar o filho na escola. Porque normalmente é tarefa nossa, né? Ao invés de... a gente não na maioria das vezes a gente não joga futebol. Eu até gosto de futebol, mas não jogo. Tenho dificuldade, né, de me agregar a esse grupo. E lá naquele grupo são definidas as linhas e, enfim, o que acontecerá na instituição. E isso também acontece no espaço do legislativo federal, estadual e municipal. Então, quando dizem pra gente assim, a gente tem dificuldade de motivar as mulheres a participar de processos eleitorais. Não é isso. É que nós temos extrema dificuldade de acessar isso. E vou arriscar a dizer mais. Quando a gente coloca o nosso nome na mesa, e normalmente nós fazemos isso num ambiente oficial, é quase que um desafio, assim, é quase como se nós estivéssemos desafiando como as coisas devem acontecer. Eu fui questionada a respeito disso, escuta, mas não é assim que se decidem as coisas, isso não estava combinado. Eu falei, mas precisa? Tenho alguma hereditariedade que não me permite participar de um pré-processo de escolha de quem será o candidato? Não, mas é que isso já estava ajustado e deveria ser... Então, essa construção de como mulher faz política ainda é uma estrada a ser trilhada. Se vocês perceberem, vou puxar o processo nacional. O jeito, por exemplo, da então senadora Simone Tebet fazer política e fazer campanha à presidência era muito diferente, era muito distinto dos demais candidatos. E não estou me posicionando de um jeito ou de outro, constatando só uma realidade. Uhum. E nós ainda, como nós somos muito estreantes nesse lugar, nós ainda não estamos confortáveis nesse espaço. Então, acho que há muito a ser construído ainda. Eu queria perguntar, Mariana, puxando por isso, você está aqui na cidade por conta do Congresso Nacional de Mulheres do Ministério Público. Qual a importância desse tipo de evento para fomentar essa igualdade de gênero? Me parece que é ali uma ação bem proativa mesmo, de ir atrás dessa igualdade, agarrá-la e, enfim, qual a importância desse tipo de evento e que mais instituições possam promover semelhantes? Isso. O que a gente descobriu? A gente descobriu que as dificuldades que nós enfrentamos em processos como esse, processos eleitorais, elas são muito semelhantes. As nossas histórias são muito parecidas, né? Então, se as histórias são parecidas,
há espaço para se criar, para se elaborar estratégias conjuntas de elaboração desse jeito feminino, desse jeito de mulher fazer política. O que dá certo, né? O que foi produtivo? Vamos construir uma metodologia de fazer política dentro dessas instituições que nos permitam acessar em maior número esses cargos, né? Para vocês terem noção, nós, em todos os estados da federação, nós atingimos o ápice de mulheres comandando instituições até o ano passado. Nós tínhamos 8 procuradoras gerais em ministérios públicos. E aí, a pergunta que eu faço é: o que essas mulheres, à frente de instituições como essa, fizeram diferente de seus pares anteriores, dos homens que as antecederam? Será que a gente também tem um jeito diferente de gerir a instituição? Será que a gente produz políticas institucionais voltadas para a resolução mais sensíveis, mais atentas ao cuidado com a sociedade? Todos esses estudos, todas essas discussões são esses momentos que nos permitem fazê-lo, escrever sobre eles e compartilhar, enfim. Então, esse é o signo da importância de eventos como esse. Sim. E da sua atuação no Ministério Público, algum caso específico que tenha tratado sobre, enfim, não sei se pode dar detalhes, né? E tem questões de confidencialidade, mas algum caso específico que tenha sido emblemático e que, assim como esse encontro de hoje tenha jogado aquela faísca, nossa, eu preciso fazer alguma coisa? Eu sou uma promotora que atua na área criminal, né? E no Tribunal do Júri. E o meu último caso foi, para mim, um caso muito emblemático. Ele talvez não tenha nada de distintivo a não ser a figura da mãe da vítima. A vítima era um usuário de crack, tinha 30 anos e consumia crack há 15 anos. E essa mãe conviveu com a degradação do filho ao longo do tempo, mas não perdeu a ternura, não perdeu o poder de se relacionar com esse filho. Ela trancava a porta de casa para que ele não saísse durante a noite, não fosse consumir, ficava com a chave na mão, embora ele pedisse a chave, ela continuava. Ele se despedia dela e ela sabia que ele ia usar droga, e isso era difícil. Enfim, ela era uma mãe que não desistiu do filho. E ele foi morto pelo tráfico de entorpecentes com 17 facadas. Não existia espaço no corpo onde não houvesse uma facada. E esgorjamento, que é a quase degola, assim, ele quase foi degolado. E como é que a gente encara, normalmente, nós do Ministério Público, como é que a gente normalmente encara o depoimento de uma mãe? O que ela tem para nos contar, a gente normalmente toma como prova. Então, a ideia de que ela me conte o que aconteceu, porque eu preciso usar isso para responsabilizar quem fez. Só que ela é uma pessoa, e aquela é a história do filho dela. Então, o que a gente procura construir atualmente, e é aí que eu quero chegar, é a ideia de que fazer justiça significa tornar a vítima ou os familiares da vítima protagonistas do processo penal. Não é o réu que é protagonista do processo penal. Então, aquela família enlutada que é. Então, ela depois, né? Eu fiquei muito emocionada com o depoimento dela. E quando acabou o julgamento, eu fui até ela, quando saí da sala secreta, já com o resultado na mão. Ele tinha sido condenado com todas as qualificadoras. Eu fui até ela e disse: acabou. Acabou. Ele foi condenado. Hoje se encerra um capítulo dessa história. E aí ela me deu o abraço, talvez o abraço mais apertado que eu já recebi de um familiar, e me disse: muito obrigada. Eu não imaginava que a senhora viesse aqui falar comigo, e agora eu saio por aquela porta para construir o resto da minha história, certa de que foi feita justiça. Essa sensação
de produção de justiça é algo que a gente, no Ministério Público, desenvolve a partir de agora, um novo olhar sobre quem é a vítima e qual é a participação dela e qual é a relação que a gente tem que manter com ela. Então, se tu me dissesses assim, qual é o caso emblemático agora, esse ainda continua me tocando, assim, eu ainda fecho os olhos e ainda penso naquela mãe, né? E ela dizia assim, Mariana, e a gente que é mãe sabe disso. Exato. Já me emocionei só em ouvir. Ela disse assim, no meio do depoimento, eu não imaginei que ele tivesse saindo para morrer. Já era de manhã, se fosse de noite eu ia ficar preocupada. Se eu não tivesse deixado ele ir, ele talvez não morresse, assim. Ela ainda se questionava sobre se ela tinha feito realmente tudo que estava ao alcance dela para que ele não morresse daquele jeito. Então, eu sou muito grata por aquilo que a minha profissão me permite. Eu acho que é um ganho pessoal, profissional, mas um ganho pessoal inestimável. Sim, me fez lembrar também, até pela proximidade, a questão do julgamento da Boate Kiss, né? Exato. Porque foi, na verdade, não acabou também, o capítulo não se fechou ainda, pode ser que não se feche. Isso. E foi, né, acho que terça-feira a votação que acabou postergada agora. Nesses momentos, e foi uma grande... que bom que tu tocasse nesse assunto. Porque foi o Ministério Público justamente que questionou aquele pedido de anulação da defesa, né? Então, o Ministério Público foi ao STJ para fazer esse pedido e garantir que a justiça seja feita por esses pais, por essas vítimas. Para que tem gente... se encerre. Exatamente. E isso é importantíssimo. A sociedade, em geral, questiona a justiça quando o direito penal não consegue dar as respostas que a realidade demanda. Então, assim, tá todo mundo vendo que é de um jeito, que aconteceu uma coisa horrível, e o direito penal responde dizendo, não, há uma nulidade, não, há um filigrama, que há uma vírgula que não foi cumprida. E aí a resposta para a realidade não vem. E a sociedade fica olhando o nada e dizendo, escuta, mas então para que serve? Para que tudo isso serve? Para que todo o sistema de justiça serve? E isso é muito ruim porque isso escala a violência. Se o sistema de justiça não serve, então que a gente faça justiça com as próprias mãos, que o policial exacerbe a violência e há uma escalada geral de violência. No momento em que o sistema de justiça consegue dar a resposta adequada para o fenômeno que aparece, aqueles pais voltam para casa com a certeza de que tudo foi feito, de que a justiça produziu seus efeitos, de que as pessoas foram responsabilizadas na exata medida da sua participação, da sua responsabilidade. Então, o STJ andou muito bem. Eu fiquei muito feliz, ainda não se encerrou, e tens razão, houve um pedido de vista, né? Mas eu acho que em breve a gente tem respostas a esse respeito. E foi realmente um recurso do Ministério Público, do Rio Grande do Sul. Sim, exatamente, do estado vizinho. Vanessa, eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando a gente já apontou a igualdade de gênero como um tema importante a se ser trabalhado tanto pela sociedade quanto pelo Ministério Público, mas eu queria aproveitar a tua experiência na justiça e perguntar quais são outros temas que você acha no seu dia a dia que merecem mais atenção, não sei, talvez do governo, do legislativo, que são temas que mais alertam o teu dia a dia, sabe? Que você acha que a gente precisa tratar com mais delicadeza. Não sei, segurança pública, me parece que é o que você mais trabalha. Mas dentro dessa área, o que você vê, o que mais te alarma, assim, no dia a dia? Tocasse num ponto importantíssimo, assim. Existem novas fronteiras de atuação que a gente precisa desbravar, como a gente estava falando. E como a gente estava falando, o direito penal não dá todas as respostas. Existe algo que a gente chama de tutela coletiva da segurança pública.
Por quê? Porque segurança pública não é direito penal, segurança pública não é justiça criminal, segurança pública tem vários vetores que contribuem para que esse valor, para que esse princípio se consolide. Exato. Escola, saúde, saneamento, tem vários vetores que contribuem para isso. Vou te dar um exemplo. Lá do interior de Santa Catarina, a minha comarca é a comarca mais fria do Brasil. Minha comarca se chama São Joaquim. E lá... Na Serra, né? Exatamente, na Serra Catarinense. E lá, o que nós estamos trabalhando? Quando eu cheguei na cidade, eu comecei a ouvir de todo mundo que havia uma escalada nos crimes contra o patrimônio, furto, roubo. Quando a safra da maçã, nós produzimos lá muita maçã, nós somos os maiores produtores de maçã do Brasil, porque pessoas de fora chegam sem condições de se estabelecer e passam a furtar na cidade. Existe uma espécie até de preconceito em relação a essas pessoas que vêm de fora. E eu ainda não estou bem certa disso. Se eu ficar no meu gabinete pegando os inquéritos de furto e denunciando os inquéritos de furto, né, e processando essas pessoas, sem saber o que está acontecendo e que determina o aumento daqueles crimes numa época do ano, eu vou estar enxugando gelo. Meu trabalho não faz sentido. Então, a ideia que nós tivemos é a seguinte: vamos estudar esse fenômeno. Vamos pegar os dados de aumento de criminalidade de furto e roubo e vamos ver se realmente eles aumentam todo ano, na mesma época do ano, na safra da maçã. Eles aumentam? Beleza. Então, agora vamos investigar quais são as causas determinantes deles. Será que essas pessoas, elas são registradas? Elas têm carteira assinada? Será que essas pessoas têm moradia adequada? Quais são as políticas públicas? O que a gente pode produzir em termos de política pública para que esse aumento da criminalidade sazonal não aconteça e esse preconceito de que pessoas de fora praticam crimes, ele se dissolva, né? Ele seja revelado como o que ele é, né? E a gente está fazendo isso, a gente está no meio do estudo. Essa experiência que eu estou te contando é uma fronteira de atuação do Ministério Público que trabalha sobre as causas da criminalidade. E eu acho que isso é importantíssimo para que a gente olhe, por exemplo, para o Rio de Janeiro e não enxugue apenas o gelo do tráfico de entorpecentes. Para que a gente olhe para São Paulo e não apenas enxugue o gelo dos fenômenos de feminicídio, né? Que a gente consiga trabalhar, estabelecer prioridades, né? E trabalhar sobre a causa estrutural dessa criminalidade e, a partir daí, produza respostas mais adequadas. Eu acho que isso vai transformar a forma como a gente encara a segurança pública no país. Eu acho que essa é uma grande fronteira de trabalho. Isso exige não só o Ministério Público, mas é um trabalho para muitas mãos. E, nesse sentido, o papel do Ministério Público é a aglutinação das forças na mesa. Colocar o dado, vou usar uma expressão chula, colocar o bode na sala e dizer, olha, nós temos isso aqui. Executivo, o que nós vamos fazer aqui? Polícia Militar, vamos aumentar o patrulhamento, ou vamos instalar câmeras, ou vamos instalar câmeras de lapela, ou enfim... né? Produzir, então, políticas que possam efetivamente trabalhar as causas da criminalidade. E, Vanessa, a gente começou falando, né, de representatividade, de gênero, e a gente falou das dificuldades das mulheres chegarem a cargo de poder em qualquer instância, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público. E, bom, aí o setor privado já é outra conversa também, mas, né, nas carreiras. E a gente acabou falando um pouco da importância de termos mulheres nesses cargos. Acho que a sua fala aqui durante todo o programa até o momento já mostra um pouco, acho que essa questão do olhar, né, do olhar diferenciado mesmo que se joga quando você tem mais diversidade, né, nesses cargos de poder. Queria que você comentasse um pouco disso. Qual a importância, então, de ter mulheres, né, de ter mais representatividade nos cargos de poder? Vamos começar da superfície, assim.
é importante a gente ter maior diversidade, mais representatividade feminina, para que as nossas filhas, a minha não, porque já tem 22, mas assim, a sua, por exemplo, né? Olhem para lá e se enxerguem lá. Enxerguem um horizonte maior para o seu próprio futuro. Então, é necessário que haja mais mulheres, é necessário que haja mais mulheres negras, é necessário que haja maior diversidade, né? Então, isso é a camada mais superficial. Mas, e aí, por dentro desse fenômeno, por que é importante mulheres em cargos de topo? Porque efetivamente a gente enxerga a vida de modo diferente. A gente enxerga os problemas de modo diferente. A gente aborda os problemas de modo diferente. E eu estou falando diferente e não melhor. Estou falando diferente. E essa diferença, transformar esses cargos de topo numa uma grande colcha onde todos tenham espaço e faz com que a gente produza decisões que têm mais chances de acertar. Por quê? Porque a gente tem mais visões. A gente consegue enxergar problemas e dar soluções diferentes, produzir soluções diferentes para elas, né? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente não pode falar só de mulheres. A gente tem que falar de gênero, a gente tem que falar de raça, a gente tem que falar dessa colcha de retalhos que precisa ser o recorte. Sim. E... Bom, você falou que já trabalhou aqui em Brasília, já morou aqui, portanto, fez o seu mestrado e doutorado aqui, né, no Uniceub. Como que é a sua relação com a cidade? Ai, Marina, de profundo amor. Que bom. Eu sou uma brasiliense, assim, de coração, sabe? Eu me sinto nessa cidade... Essa cidade é de todo. Talvez por isso, assim, essa cidade efetivamente é uma síntese do país, em tudo. Na comida, no jeito como fala, no jeito como se desenvolve, a cidade se desenvolve. Eu sou apaixonada pelos ipês. A lenda do ipê, para mim, é sensacional. Assim, né? É uma árvore impossível, troncha, né? E ela explode em flor no meio da seca, né? E transforma aquilo que era árido em pura flor. Isso é uma metáfora para a nossa vida. Eu acho que toda vez que a gente vê o ipê, eu dizia isso no meu Instagram, tenho várias passagens em que eu falo sobre isso. Toda vez que um ipê explode em flor, isso é uma metáfora demandando da gente que a gente abra em flor também, que a gente se reinvente, que a gente produza mais e melhor e diferente. Então, essa cidade é um convite a isso, assim, as infinitas possibilidades de ser, porque essa cidade é aberta à diversidade e de se reinventar. Meus filhos ficaram aqui, eles não quiseram voltar. Nossa, que legal, bonita também a sua visão. E eu tenho um neto brasiliense. Ai, que lindo, quantos aninhos? 2 anos. 2 anos, 2 anos. Uma idade muito bonitinha. Essa cidade mora no meu coração. Quem sabe um dia eu volto para ficar. Sim. Mari, eu sei que o nosso tempo já está curtinho, mas eu queria aproveitar para fazer uma última perguntinha, rapidinho, curtinha. Vanessa, você falou muito sobre a presença das mulheres, principalmente em cargos importantes, e eu talvez nem sei se você tem essa resposta, mas eu queria te perguntar mesmo assim, como que você acha que os homens podem ajudar nessa mudança de panorama? Existe algo que possa ser feito? Como que você vê o papel masculino nessa desigualdade de gênero que é tão latente? A gente tem aquela máxima do lugar de fala, né? Homem não tem lugar de fala. Eu acho que claro que tem fala e precisa falar a respeito. Não pode falar pelas mulheres, né? Não pode se substituir as mulheres nessa luta, que é uma luta nossa. Mas somar forças, unir discursos, dar visibilidade a essas demandas por igualdade. Igualdade é um princípio constitucional.
é um super princípio que rege a todos nós. Isso é papel dos homens. E eu acho que a gente está rumando para lá, sabe? Acho que os homens começam a compreender essa necessidade, começam a se tornar mais parceiros na criação dos filhos. Nas gerações mais novas, tem cada vez menos a frase de ele ajuda muito. Não, ele não ajuda, ele é pai, ele faz. Né? A tarefa é dos dois. E dou esse exemplo para dizer que isso também vai acontecer e está acontecendo nas instituições. Né? A voz do homem se somar à voz da mulher para dar visibilidade à necessidade de equidade, de isonomia, de igualdade. É isso, muito obrigada, Vanessa Cavalazzi, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, foi a nossa convidada de hoje. Foi um prazer te receber aqui, Vanessa, quando estiver na cidade de novo. Amei. Não convida que eu venho. Pode vir, a gente tá aberto o convite para as próximas. Eu é que agradeço a possibilidade de conversar sobre Ministério Público, igualdade, tudo que a gente conversou. Conversa boa. Obrigada, Ronaire. Obrigado pessoal pela presença, por nos acompanhar e obrigado, Mariana, pelo convite. Até a próxima, pessoal.